Em um restaurante de luxo, uma garota de rua interrompe um jantar com um aviso chocante. Um bilionário começa a desconfiar que a maior ameaça à sua vida dorme ao seu lado. Uma mentira bem ensaiada esconde anos de traição, ambição e um plano mortal. Mas a verdade, quando dita por quem ninguém ouve, muda tudo. Seu estômago roncou audivelmente e ela se lançou sobre a refeição com uma voracidade que seria embaraçosa em outras circunstâncias. Antônio observava, um misto de compaixão e admiração em seu olhar. Após a refeição, Mariana se sentiu mais forte e mais lúcida do que há muito tempo. Antônio se sentou em uma poltrona de frente para ela, seu rosto uma máscara de seriedade. Agora, por favor, me conte tudo o que ouviu. Cada detalhe é importante. Mariana respirou fundo e começou a narrar os eventos da noite. Contou sobre a conversa que ouviu, descreveu a mulher e o homem misterioso, repetiu as palavras exatas que conseguia lembrar. Antônio ouvia atentamente, fazendo perguntas ocasionais, seu rosto ficando mais sombrio a cada revelação. Quando Mariana terminou, um silêncio pesado caiu sobre o quarto. Antônio se levantou e caminhou até a janela, olhando para a cidade noturna. "Você salvou minha vida hoje", disse ele finalmente, virando-se para Mariana. "E por isso estarei eternamente grato." Mariana sentiu um misto de alívio e apreensão. "O que vai acontecer agora?" Antônio sorriu, mas era um sorriso triste. "Agora, minha querida, nós desaparecemos." Nas horas seguintes, Antônio fez mais ligações, falou com advogados, deu instruções enigmáticas. Mariana observava, tentando entender o novo mundo em que havia caído. "Você tem família? Alguém que possa se preocupar com você?" perguntou Antônio em um momento. Mariana balançou a cabeça. "Não, senhor. Estou sozinha há muito tempo." O empresário assentiu, um brilho de determinação em seus olhos. "Não mais. A partir de agora você está sob minha proteção. Se estiver de acordo, é claro." Mariana sentiu lágrimas brotarem em seus olhos. Pela primeira vez em anos, sentiu uma pontada de esperança. "Sim, senhor. Eu gostaria muito disso." Na madrugada, eles deixaram o hotel disfarçados. Um carro os esperava, levando-os para um destino desconhecido. Enquanto a cidade ficava para trás, Mariana olhou para Antônio, que digitava furiosamente em seu celular. "Para onde estamos indo?" ela perguntou timidamente. Antônio levantou os olhos, um sorriso enigmático em seu rosto. "Para um novo começo, Mariana, para um novo começo." O carro acelerou pela estrada escura, levando-os para longe da vida que conheciam. A chuva havia cessado e as primeiras luzes do amanhecer começavam a atingir o horizonte. Para Mariana, era como se o universo estivesse lhe dando uma segunda chance. Uma chance de deixar para trás o frio, a fome e o desespero. Enquanto o sol nascia, iluminando o caminho à frente, Mariana sentiu uma emoção que há muito não experimentava. Esperança. Não sabia o que o futuro reservava, mas pela primeira vez em anos estava ansiosa para descobrir. O primeiro capítulo de sua nova vida estava apenas começando. Os dias que se seguiram foram um turbilhão para Mariana. Ela e Antônio haviam se refugiado em uma casa de campo isolada, longe dos olhos curiosos da cidade e da mídia. A mansão de Antônio havia explodido exatamente como Mariana descrevera, e o empresário foi declarado desaparecido, presumidamente falecido. Enquanto o mundo chorava a perda de um magnata dos negócios, Antônio trabalhava incansavelmente nos bastidores. Ele montou uma equipe de confiança para investigar sua esposa, Clara, e desmantelar a trama que ela havia orquestrado. Mariana, por sua vez, experimentava uma vida completamente nova. Pela primeira vez, tinha um quarto só seu, refeições quentes regularmente e roupas limpas. No entanto, velhos hábitos eram difíceis de quebrar. Ela ainda escondia comida debaixo do travesseiro e verificava as janelas obsessivamente à noite. "Você está segura aqui, Mariana?" Antônio lhe assegurava frequentemente, notando seu nervosismo. "Ninguém pode nos encontrar." Aos poucos, Mariana começou a se abrir. Contou a Antônio sobre sua vida nas ruas, como havia perdido os pais ainda criança e fugido de um orfanato abusivo. Falou sobre as noites frias, a fome constante e o medo de adormecer e não acordar mais.
Antônio ouvia tudo com uma mistura de horror e admiração. Você é mais forte do que imagina, Mariana. Ele dizia, seus olhos brilhando com uma emoção que ela não conseguia decifrar. E agora, você tem a chance de usar essa força para fazer algo extraordinário. Com o passar das semanas, um vínculo começou a se formar entre eles. Antônio, que nunca tivera filhos, encontrou em Mariana a filha que sempre desejara. E Mariana, pela primeira vez em anos, sentiu o que era ter um pai. A cidade estava encoberta pela chuva. Luzes refletiam nas poças das calçadas, enquanto buzinas ecoavam como um coro distante. Em um beco mal iluminado, uma garota de rua, com não mais que 16 anos, tremia de frio atrás de uma lixeira enferrujada. Ela observava a movimentação na porta dos fundos de um restaurante luxuoso, um dos mais caros da cidade, esperando que a equipe da cozinha descartasse comida. Mariana, como se chamava a jovem, abraçava os joelhos contra o peito, tentando conservar o pouco calor que lhe restava. Seus olhos, atentos e cansados, não perdiam um único movimento. Havia dias que não comia nada substancial, e a fome era uma companheira constante e dolorosa. Mas naquela noite, algo parecia errado. Guardas de terno patrulhavam os fundos com atenção redobrada. Ainda assim, quando um garçom distraído saiu para fumar, ela aproveitou a brecha. Se esgueirou pela porta, passando por panelas ferventes e gritos apressados de chefes, até alcançar o salão principal. Luzes douradas pendiam de candelabros de cristal. A música suave e as risadas abafadas contrastavam com seu rosto sujo e roupas molhadas. O coração de Mariana batia acelerado. Nunca havia estado em um lugar tão elegante. Por um momento, esqueceu-se da fome e do frio, maravilhada com a opulência ao seu redor. Mas a realidade logo a trouxe de volta à sua missão: encontrar algo para comer e sair dali o mais rápido possível. Ela se escondeu atrás de uma cortina de veludo pesado, observando o salão. Foi então que ouviu algo que mudaria tudo. Uma mulher sofisticada, em tom calmo e cruel, falava sobre o acidente perfeito. Os freios seriam sabotados. O marido, um empresário bilionário e respeitado, sofreria um acidente naquela noite. O especialista do outro lado da mesa, um homem pálido com olhos de predador, pegou um envelope com dinheiro e partiu. O crime estava encomendado. Horrorizada, Mariana sentiu o sangue gelar nas veias. Aquilo era muito maior do que qualquer coisa que já havia presenciado nas ruas. Sua mente trabalhava freneticamente, dividida entre o instinto de sobrevivência, que gritava para que fugisse, e a consciência que a impelia a fazer algo. Com o coração na boca, ela decidiu agir. Seguiu para a saída, tentando parecer invisível entre os convidados elegantes. Lá fora, viu um homem alto e imponente, de terno caro, prestes a entrar em um carro de luxo. Sem pensar duas vezes, correu até ele. "Tio, sua esposa quer te prejudicar hoje", sussurrou, optando por uma palavra menos alarmante. O homem parou, surpreso com a aparição repentina da jovem maltrapilha. O segurança interveio, mas Mariana insistiu. Com a voz trêmula, ela revelou detalhes do plano. Mencionou o nome do vinho que a esposa tomava e o valor pago ao especialista. O empresário Antônio Mendes ficou pálido. Algo na convicção da garota o fez hesitar. Ele fez um gesto para que o segurança recuasse e se inclinou para ouvir mais. Mariana, com lágrimas nos olhos, implorou para que ele acreditasse nela. "Por favor, senhor. Eu não tenho nada a ganhar mentindo. Só não queria que alguém se machucasse se eu pudesse evitar." Antônio olhou nos olhos da menina e viu ali uma sinceridade que o tocou profundamente. Tomou uma decisão instantânea que mudaria o curso de muitas vidas. "Venha comigo", disse ele, abrindo a porta do carro. "Vamos conversar em um lugar seguro." Mariana hesitou por um momento. Anos de desconfiança lutando contra a esperança de ajuda. Mas algo no olhar do homem a fez confiar. Ela entrou no carro, deixando para trás o frio da rua e mergulhando em um mundo completamente novo. Durante o trajeto, Antônio fez várias ligações, falando em códigos que Mariana não entendia. Ela observava a cidade passar pela janela, as luzes borrando-se com a chuva, sentindo-se como se estivesse em um sonho. Chegaram a um hotel de luxo.
Antônio reservou uma suíte e pediu que trouxessem roupas limpas e comida. Mariana, ainda atordoada, se viu de repente em um quarto maior que qualquer lugar onde já havia dormido. Tome um banho quente, vista-se e coma, disse Antônio gentilmente. Depois conversaremos. Mariana obedeceu, ainda sem acreditar na reviravolta que sua vida havia tomado em questão de horas. O banho quente foi como um renascimento, lavando não apenas a sujeira, mas anos de dor e abandono. As roupas novas, embora simples, eram as mais confortáveis que já usara. Quando saiu do banheiro, encontrou uma mesa repleta de comida. Enquanto isso, Clara dava entrevistas emocionadas na TV, chorando a perda do marido e ganhando a simpatia do público. Ela se preparava para assumir o controle da fortuna de Antônio, ignorando que cada passo seu estava sendo monitorado. Um dia, cerca de 2 meses após o acidente, Antônio chamou Mariana para uma conversa séria. Está na hora de voltarmos, ele disse, seu rosto uma máscara de determinação. Temos todas as provas de que precisamos contra Clara e seus cúmplices. Mas antes de darmos esse passo, preciso saber se você está pronta. Mariana sentiu um frio na barriga. A ideia de voltar para a cidade a assustava, mas ao mesmo tempo sentia uma necessidade ardente de justiça. Eu estou pronta, ela respondeu, surpreendendo-se com a firmeza em sua própria voz. Antônio sorriu orgulhoso. Ótimo, porque tenho grandes planos para nós dois. Nos dias que se seguiram, Antônio revelou a Mariana seu plano. Não apenas exporiam Clara e seus cúmplices, mas também usariam a publicidade do caso para lançar uma iniciativa que mudaria a vida de jovens em situação de rua. Você me inspirou, Mariana, Antônio explicou. Quero criar um centro para jovens como você. Não apenas um abrigo, mas um lugar onde possam estudar, se tratar, ter tempo para recomeçar. Os olhos de Mariana se encheram de lágrimas. Isso seria incrível, ela sussurrou. E quero que você seja a face desse projeto. Antônio continuou. Sua história, sua força. Você pode inspirar outros a mudarem suas vidas. Mariana ficou sem palavras. A ideia de poder ajudar outros jovens que passaram pelo que ela passou era quase overwhelming demais para processar. As semanas seguintes foram de preparação intensa. Mariana estudou leis, políticas públicas, gestão de projetos sociais. Antônio contratou os melhores tutores, impressionado com a velocidade com que ela absorvia novos conhecimentos. Finalmente, chegou o dia do retorno. Mariana sentia o coração bater forte enquanto o carro se aproximava da cidade. Antônio segurou sua mão, transmitindo confiança. Lembre-se, ele disse suavemente, você não é mais aquela menina assustada do beco. Você é forte, inteligente e tem o poder de mudar vidas. Mariana assentiu, respirando fundo. Quando o carro parou em frente ao prédio, onde uma coletiva de imprensa estava prestes a começar, ela sentiu uma calma surpreendente tomar conta de si. Antônio desceu primeiro, causando um alvoroço entre os repórteres presentes. Gritos de surpresa e flashes de câmeras preencheram o ar. Em seguida, Mariana emergiu do veículo de cabeça erguida. Juntos, eles caminharam até o pódio. Antônio começou a falar, sua voz forte ecoando pelo microfone. Senhoras e senhores, estou aqui hoje não apenas para revelar a verdade sobre meu suposto falecimento, mas para anunciar o início de algo muito maior. Enquanto Antônio falava, expondo a trama de Clara e anunciando o novo projeto social, Mariana observava a multidão. Viu rostos chocados, confusos, alguns até emocionados, mas mais importante, viu esperança. Quando chegou sua vez de falar, Mariana sentiu toda a força de sua jornada. Olhou diretamente para as câmeras e começou. Meu nome é Mariana. Há alguns meses, eu era apenas mais uma jovem sem teto nas ruas desta cidade. Hoje, estou aqui para dizer a todos que passam por dificuldades. Há esperança, há um futuro, e juntos podemos construí-lo. Suas palavras reverberaram pela sala, tocando corações e mentes. Naquele momento, Mariana soube que sua vida havia mudado para sempre. E com essa mudança, vinha a oportunidade de transformar muitas outras vidas. Quando a coletiva terminou, Antônio abraçou Mariana com força.
Você foi incrível, ele sussurrou orgulhoso. Mariana sorriu, sentindo-se verdadeiramente em casa pela primeira vez em anos. O futuro era incerto, mas pela primeira vez ela o encarava não com medo, mas com esperança e determinação. Enquanto deixavam o local, Mariana olhou para o céu. As nuvens que antes pareciam tão ameaçadoras agora se abriam, deixando passar um raio de sol. Era um novo dia, um novo começo, e ela estava pronta para enfrentá-lo. Os meses que se seguiram, a coletiva de imprensa, foram uma montanha-russa de emoções e desafios para Mariana e Antônio. A notícia do retorno do empresário falecido e a revelação da trama de Clara sacudiram a sociedade. Enquanto Clara e seus cúmplices enfrentavam processos judiciais, Mariana e Antônio mergulhavam de cabeça no projeto do Centro para Jovens, em situação de rua. O artigo sugeria que, anos atrás, Antônio havia sido acusado de usar métodos questionáveis para eliminar a concorrência. Embora nada tivesse sido provado, as alegações eram sérias e incluíam menções a um especialista contratado para resolver problemas. Mariana sentiu o chão sumir sob seus pés. Seria possível que o homem que ela agora via como um pai tivesse um passado tão sombrio quanto aqueles que ele condenava? Com o coração pesado e a mente em turbilhão, Mariana guardou o recorte. Ela sabia que precisava confrontar Antônio, mas temia as respostas que poderia receber. A confiança que havia construído tão cuidadosamente ao longo dos últimos meses agora estava em risco de desmoronar. Enquanto a chuva caía lá fora, ecoando o tumulto em seu coração, Mariana se viu diante de um dilema doloroso. Deveria confrontar o homem que lhe dera uma nova vida com as sombras de seu passado? Ou deveria enterrar essa descoberta, protegendo o futuro que haviam construído juntos? A resposta ela sabia não seria fácil. Mas uma coisa era certa: a jornada de Mariana estava longe de terminar. O próximo capítulo de sua vida seria talvez o mais desafiador de todos. Os dias que se seguiram à descoberta do recorte de jornal foram um tormento para Mariana. Ela se via dividida entre a gratidão pelo que Antônio havia feito por ela e a angústia causada pela possibilidade de que seu benfeitor tivesse um passado obscuro. Finalmente, numa noite chuvosa que ecoava aquela fatídica noite no beco, Mariana reuniu coragem para confrontar Antônio. Ela o encontrou em seu escritório na mansão, imerso em papelada. "Antônio, precisamos conversar", disse Mariana, sua voz trêmula, mas determinada. Ele ergueu os olhos, notando imediatamente a seriedade no rosto dela. "O que houve, Mariana?" Com mãos trêmulas, ela colocou o recorte de jornal sobre a mesa. "Encontrei isso. É verdade?" Antônio pegou o papel, seu rosto empalidecendo, visivelmente ao ler a manchete. Por um longo momento, o silêncio reinou no escritório, quebrado apenas pelo tic-tac do relógio antigo na parede. Finalmente, Antônio suspirou profundamente. "Sente-se, Mariana. Acho que está na hora de termos uma conversa que eu deveria ter iniciado há muito tempo." Nas horas que se seguiram, Antônio revelou um passado que Mariana jamais poderia ter imaginado. Ele falou sobre os primeiros anos difíceis de sua empresa, as ameaças constantes de concorrentes inescrupulosos, as decisões difíceis que teve que tomar para sobreviver no mundo corporativo. "Eu não era inocente, Mariana", admitiu Antônio, sua voz carregada de arrependimento. "Fiz coisas das quais não me orgulho. Contratei pessoas para resolver problemas, como dizia o artigo. Na época, eu me convencia de que era necessário, que era apenas negócios. Mas a verdade é que eu me tornei exatamente o tipo de pessoa que eu desprezava quando comecei." Mariana ouvia, seu coração um turbilhão de emoções. Parte dela queria gritar, acusar Antônio de hipocrisia. Outra parte entendia o peso das escolhas difíceis, tendo ela mesma enfrentado dilemas morais nas ruas. "Por que mudou?" perguntou. Ela, finalmente. "Por que decidiu ser diferente?" Antônio olhou diretamente nos olhos dela. "Por causa de você, Mariana. Naquela noite, quando você arriscou tudo para me avisar sobre o plano de Clara, eu vi uma inocência e uma bondade que eu havia perdido há muito tempo. Percebi que tinha a chance de fazer algo verdadeiramente bom, de corrigir os erros do meu passado."
Lágrimas escorriam pelo rosto de ambos agora. Mariana sentia como se o mundo que ela havia construído nos últimos meses estivesse desmoronando, mas ao mesmo tempo, uma nova compreensão começava a surgir. O homem que nos ameaçou, cá no centro, começou Mariana. É alguém do meu passado, confirmou Antônio. Alguém que não quer que eu deixe aquela vida para trás. Mas prometo a você, Mariana, que farei tudo o que estiver ao meu alcance para proteger você e tudo o que construímos. O silêncio caiu novamente sobre eles. Mariana se levantou e caminhou até a janela, observando a chuva que caía lá fora. Sua mente estava um turbilhão de pensamentos e emoções conflitantes. Eu preciso de tempo, disse ela finalmente, para processar tudo isso. Antônio assentiu, respeitando sua necessidade de espaço. Eu entendo. E quero que saiba, Mariana, que independentemente do que você decidir, o centro continuará. O Centro Novo Amanhecer, como foi batizado, rapidamente tomou forma. Mariana dedicava cada minuto livre para tornar o sonho realidade. Ela participava ativamente de cada etapa, desde a escolha do local até o desenvolvimento dos programas educacionais e de apoio psicológico. Quero que seja mais do que um abrigo, Mariana explicava em uma reunião com a equipe. Precisa ser um lugar onde os jovens possam realmente sonhar com um futuro diferente. Sua paixão era contagiante. Voluntários, educadores e até mesmo empresários se juntaram à causa, impressionados com a determinação da jovem que há pouco tempo vivia nas ruas. No entanto, nem tudo eram flores. Mariana enfrentava seus próprios demônios internos. Pesadelos sobre sua vida passada ainda a assombravam, e a pressão de ser o rosto público do projeto às vezes parecia esmagadora. Uma noite, após um dia particularmente estressante de entrevistas e reuniões, Antônio encontrou Mariana sentada sozinha no jardim da mansão, olhando para o céu estrelado. "Está tudo bem?" ele perguntou suavemente, sentando-se ao lado dela. Mariana hesitou antes de responder. Às vezes me sinto uma fraude, ela confessou. Todos me veem como essa pessoa forte e inspiradora, mas por dentro ainda me sinto aquela menina assustada do beco. Antônio colocou um braço reconfortante ao redor dos ombros dela. Mariana, é exatamente essa vulnerabilidade que te torna tão especial. Você não esconde suas cicatrizes. Você as usa para inspirar os outros. Isso não é ser uma fraude, é ser autêntica. As palavras de Antônio tocaram fundo em Mariana. Ela percebeu que sua jornada não era apenas sobre superar seu passado, mas sobre abraçá-lo e usá-lo para criar um futuro melhor para outros. Com renovada determinação, Mariana se jogou ainda mais no trabalho. O Centro Novo Amanhecer foi inaugurado 6 meses após a coletiva de imprensa, em uma cerimônia emocionante que atraiu a atenção nacional. Diante de câmeras e uma multidão emocionada, Mariana fez um discurso que ficaria marcado na memória de todos os presentes. Sobrevivência não é viver. Este lugar é para quem precisa de tempo para descobrir quem pode ser. Cada jovem que passar por estas portas carrega um potencial infinito. Nossa missão é dar a eles as ferramentas para desbloquear esse potencial. As primeiras semanas de funcionamento do centro foram intensas. Dezenas de jovens em situação de rua foram acolhidos, recebendo não apenas abrigo e alimentação, mas também educação, cuidados médicos e apoio psicológico. Mariana passava seus dias no centro, conversando com os jovens, ouvindo suas histórias, compartilhando sua própria jornada. Ela se tornara não apenas uma administradora, mas uma mentora e amiga para muitos. No entanto, a tranquilidade durou pouco. Numa tarde chuvosa, enquanto Mariana organizava uma sessão de terapia em grupo, uma figura sombria surgiu na entrada do centro. Era o especialista que Clara havia contratado meses antes, o homem de olhos de predador que Mariana vira no restaurante naquela fatídica noite. O coração de Mariana disparou. Ela rapidamente acionou o sistema de segurança e ligou para Antônio. Em questão de minutos a polícia chegou, mas o homem já havia desaparecido, deixando apenas um bilhete ameaçador. Nem todo o passado fica para trás.
Este incidente abalou a sensação de segurança que Mariana havia construído. Antônio imediatamente reforçou a segurança ao redor dela e do centro. Mas o medo havia retornado, trazendo à tona velhos traumas. Não podemos deixar que ele nos intimide, Antônio disse firmemente durante uma reunião de emergência. Temos que continuar nosso trabalho. Mariana concordou, mas algo dentro dela havia mudado. Ela começou a questionar se realmente conhecia toda a história. Por que este homem ainda estava à solta? Por que ele parecia tão determinado a atingi-los? Decidida a encontrar respostas, Mariana começou a investigar por conta própria. Ela vasculhou antigos arquivos de notícias, conversou discretamente com ex-funcionários da empresa de Antônio e, aos poucos, um quadro perturbador começou a se formar. Uma noite, enquanto trabalhava até tarde no escritório do centro, Mariana encontrou algo que fez seu sangue gelar. Era um antigo recorte de jornal, cuidadosamente escondido entre pilhas de documentos. A manchete dizia: Empresário Antônio Mendes, investigado por conexões suspeitas. É seu legado tanto quanto o meu. Nos dias que se seguiram, Mariana se afundou no trabalho no centro, buscando clareza em meio ao caos de seus pensamentos. Ela observava os jovens que haviam encontrado esperança ali, lembrando-se de sua própria jornada. Uma tarde, enquanto conversava com uma garota recém-chegada que lembrava muito ela mesma meses atrás, Mariana teve uma epifania. Ela entendeu que a vida raramente é preto no branco, que as pessoas podem mudar, podem se redimir. Com essa realização, ela voltou à mansão de Antônio. Encontrou-o no mesmo escritório, parecendo ter envelhecido anos em apenas alguns dias. Eu decidi, disse Mariana, sua voz firme. Antônio olhou para ela, uma mistura de esperança e resignação em seus olhos. Não posso fingir que o que você fez no passado não importa, continuou ela. Mas também não posso negar o bem que você fez, que estamos fazendo juntos. Acredito em segundas chances. Afinal, você me deu uma. Lágrimas de alívio brotaram nos olhos de Antônio. Obrigado, Mariana. Prometo que não vou decepcionar você. Não é só a mim que você não pode decepcionar, respondeu Mariana. São todos aqueles jovens no centro, todos aqueles que acreditam em nós. Naquele momento, um novo pacto foi selado entre eles. Não mais apenas benfeitores e protegida, mas parceiros em uma missão de redenção e transformação. Nos meses que se seguiram, Mariana e Antônio trabalharam incansavelmente para expandir o alcance do centro. Eles enfrentaram desafios, desde a burocracia governamental até as ameaças persistentes do passado de Antônio. Mas juntos encontraram força para superar cada obstáculo. O Centro Novo Amanhecer se tornou um modelo de sucesso replicado em outras cidades. Mariana, agora uma jovem mulher confiante e determinada, tornou-se uma voz poderosa na defesa dos direitos dos jovens em situação de vulnerabilidade. Enquanto isso, Antônio usava seus contatos e recursos não mais para eliminar concorrência, mas para criar oportunidades para os jovens do centro. Ele encontrou em seu trabalho filantrópico uma satisfação que nenhum sucesso empresarial jamais havia proporcionado. Uma noite, quase um ano após a confrontação no escritório, Mariana e Antônio estavam na varanda da mansão, observando as luzes da cidade. Sabe, disse Mariana, quebrando o silêncio contemplativo, acho que agora posso realmente acreditar em finais felizes. Antônio sorriu, tocando gentilmente a mão dela. Isso não é o fim, Mariana. É apenas o começo. E enquanto a noite avançava, ambos sabiam que, independentemente dos desafios que o futuro pudesse trazer, enfrentariam juntos como a família que haviam se tornado. O sol nascente tingia o céu de tons dourados e rosados, quando Mariana subiu ao palco. Era o dia da inauguração do 10º Centro Novo Amanhecer, desta vez na periferia de São Paulo. 3 anos haviam se passado desde aquela noite chuvosa, no beco, e a vida de Mariana havia se transformado de maneiras que ela jamais poderia ter imaginado. Olhando para a multidão reunida, jovens esperançosos, políticos, empresários e, é claro, Antônio na primeira fila, Mariana sentiu uma onda de emoção a atravessar. Ela respirou fundo e começou seu discurso. Há alguns anos eu era apenas mais uma jovem sem esperança nas ruas desta cidade,
Hoje estou aqui para dizer a todos vocês que o impossível pode acontecer, que segundas chances existem, que o amanhecer sempre vem, não importa quão escura seja a noite. Sua voz, antes tímida, agora ressoava com confiança e paixão. Mariana falou sobre transformação, não apenas pessoal, mas social. Sobre como o Centro Novo Amanhecer não era apenas um abrigo, mas um catalisador de mudanças. Cada jovem que passa por nossas portas carrega um potencial infinito, continuou ela. Nossa missão é dar a eles as ferramentas para desbloquear esse potencial. Mas mais do que isso, é mostrar a eles que são dignos de um futuro brilhante. Enquanto falava, Mariana não pôde deixar de refletir sobre sua própria jornada. As noites frias no beco, o medo constante, a fome. E então aquela noite fatídica que mudou tudo. A confiança que Antônio depositou nela, os desafios que enfrentaram juntos, as verdades difíceis que tiveram que encarar. Transformação não é fácil, disse ela, seu olhar encontrando o de Antônio. Requer coragem para enfrentar nossos erros, nossas sombras. O projeto que começou como um sonho ambicioso de uma ex-menina de rua e um empresário em busca de redenção, havia se transformado em um movimento nacional. Mariana, agora com 26 anos, caminhava pelos corredores do mais recente centro, localizado em uma pequena cidade no interior do Nordeste. As paredes eram decoradas com fotos e histórias de sucesso. Jovens que passaram pelo programa e agora eram médicos, professores, artistas, empreendedores. Cada rosto contava uma história de transformação. Dona Mariana, uma voz animada, a tirou de seus pensamentos. Era Luiz, um garoto de 14 anos que chegara ao centro há apenas 2 meses, fugindo de uma situação familiar abusiva. Olha só o que eu fiz na aula de arte. Mariana sorriu ao ver o desenho colorido nas mãos do menino. Era uma representação do próprio centro, mas com asas, como se estivesse voando sobre a cidade. Está lindo, Luiz. O que significa para você? É que o centro me deu asas, sabe? Agora eu posso sonhar em ser qualquer coisa. As palavras do garoto tocaram Mariana profundamente. Era exatamente essa a essência do que ela e Antônio haviam trabalhado para criar. Um lugar que dava asas aos sonhos. Mais tarde naquele dia, Mariana se reuniu com Antônio e Clara na sala de conferências do centro. Os anos haviam suavizado as tensões entre eles, transformando-os em uma equipe unida por um propósito comum. Os números são impressionantes, Clara comentou, revisando os relatórios. Mais de 50 mil jovens atendidos em todo o país, 85% de taxa de reintegração bem-sucedida à sociedade. Antônio assentiu, um brilho de orgulho em seus olhos. E não para por aí. Recebemos convites para implementar o modelo em outros países da América Latina. Mariana ouviu a conversa, sentindo uma mistura de gratidão e responsabilidade. O Centro Novo Amanhecer havia se tornado muito maior do que ela jamais imaginara. Temos que ser cuidadosos com a expansão, ela ponderou. Não podemos perder a essência do que fazemos aqui. Concordo, disse Clara. Cada centro precisa ser mais do que um nome ou um prédio. Precisa carregar o espírito de transformação que começou naquela noite chuvosa há 8 anos. A menção àquela noite fez Mariana refletir sobre sua jornada. De menina de rua a líder de um movimento social, cada passo havia sido uma lição de perseverança e esperança. Sabe, Mariana começou, às vezes me pergunto o que teria acontecido se eu não tivesse tomado a decisão de avisar você naquela noite, Antônio. Antônio sorriu, lembrando-se do momento que mudou suas vidas. E eu me pergunto o que teria acontecido se não tivesse decidido confiar em você. A vida é feita dessas pequenas decisões que acabam tendo um impacto enorme. E agora, nossas decisões impactam milhares de vidas, acrescentou Clara, sua voz carregada de emoção. Incluindo a minha. Vocês me deram uma segunda chance quando eu menos merecia. O momento foi interrompido por uma batida na porta. Era Rodrigo, um dos primeiros jovens a passar pelo centro, agora formado em Direito e parte da equipe jurídica do projeto. Desculpem interromper, ele disse, mas achei que gostariam de saber. O projeto de lei que propusemos foi aprovado. O modelo do Centro Novo Amanhecer
será implementado como política pública em todo o país. A notícia foi recebida com abraços e lágrimas de alegria. Anos de trabalho duro, de lutar contra a burocracia e o ceticismo, finalmente davam fruto em escala nacional. Naquela noite, após as comemorações, Mariana se encontrou novamente na varanda, olhando para as estrelas. Antônio se juntou a ela, como havia feito tantas vezes ao longo dos anos. "No que está pensando?" ele perguntou suavemente. Mariana sorriu, seus olhos brilhando com lágrimas de felicidade. "Estou pensando em todas as Marianas, Luíses e Rodrigos que ainda estão lá fora, em como suas vidas serão diferentes agora." Antônio assentiu, colocando um braço ao redor dos ombros dela. "Você mudou o mundo, Mariana. Nunca se esqueça disso." "Nós mudamos o mundo", ela corrigiu. "Todos nós. Cada pessoa que acreditou, que se juntou a nós, que não desistiu." Enquanto observavam a cidade abaixo, Mariana sentiu uma profunda sensação de realização. O Centro Novo Amanhecer havia se tornado mais do que um projeto. Era um movimento, uma filosofia de vida. Era a prova viva de que o amor, a compaixão e a crença no potencial humano podiam, de fato, transformar a sociedade. Mas quando escolhemos o caminho da redenção, descobrimos uma força que não sabíamos possuir. A plateia ouvia em silêncio respeitoso, muitos com lágrimas nos olhos. Entre eles, Mariana reconheceu rostos de jovens que haviam passado pelos centros, agora estudantes universitários, empreendedores, artistas, cada um deles uma prova viva do impacto do projeto. "Hoje, não inauguramos apenas mais um centro", continuou Mariana. "Celebramos um movimento de esperança, de segundas chances, de acreditar no potencial humano." Enquanto Mariana concluía seu discurso, uma agitação súbita na parte de trás da multidão chamou sua atenção. Seguranças se movimentavam rapidamente, e por um momento, o coração de Mariana acelerou. Seria o especialista do passado de Antônio fazendo mais uma aparição? Mas então, para sua surpresa, viu uma figura familiar ser escoltada até o palco. Era Clara, a ex-esposa de Antônio, recém-saída da prisão após cumprir sua sentença. Um murmúrio percorreu a multidão. Antônio se levantou, tenso, mas Mariana fez um gesto tranquilizador. Ela sabia o que precisava ser feito. "Clara", Mariana disse, estendendo a mão para a mulher visivelmente nervosa. "Bem-vinda ao Centro Novo Amanhecer." O silêncio que se seguiu era palpável. Clara, com lágrimas nos olhos, aceitou a mão estendida. Eu vim pedir perdão", Clara disse, sua voz tremendo, "e oferecer minha ajuda se vocês aceitarem." Naquele momento, Mariana entendeu que este era o verdadeiro teste de tudo o que ela e Antônio haviam construído. Era fácil falar sobre segundas chances quando se tratava de jovens desamparados. Mas e quando se tratava de alguém que havia causado tanto dano? Mariana olhou para Antônio, vendo nele a mesma realização. Ele assentiu levemente, confiando na decisão dela. "Clara", Mariana disse, sua voz firme, mas gentil, "o Centro Novo Amanhecer é um lugar de novos começos. Se você está verdadeiramente comprometida em fazer a diferença, há espaço para você aqui." A tensão no ar se dissipou, substituída por uma sensação de possibilidade, de esperança, exatamente o que o centro representava. Nos meses que se seguiram, a notícia da reconciliação e da inclusão de Clara no projeto correu o país. O que poderia ter sido um escândalo se transformou em uma poderosa mensagem sobre perdão e redenção. O especialista, que tanto os havia ameaçado, nunca mais apareceu. Talvez, Mariana pensou, ele também tivesse encontrado seu próprio caminho de redenção. Um ano após a inauguração daquele 10º centro, Mariana estava novamente na varanda da mansão de Antônio, olhando para as luzes da cidade. Antônio se juntou a ela, uma xícara de chá nas mãos. "Você sabe", ele disse, quebrando o silêncio confortável, "quando te encontrei naquele beco, pensei que estava salvando sua vida, mas a verdade é que você salvou a minha." Mariana sorriu, lembrando-se de todas as reviravoltas que os trouxeram até ali. "Acho que nos salvamos mutuamente", ela respondeu. "E não apenas nós", Antônio acrescentou.
Olhe para todos os jovens que passaram pelos centros, para Clara, para a mudança que estamos vendo na sociedade. Mariana assentiu, sentindo uma onda de gratidão e propósito a preencher. É incrível pensar em como tudo começou com uma decisão de fazer a coisa certa, mesmo quando era difícil. E agora? Antônio perguntou, um brilho de curiosidade em seus olhos. Mariana olhou para o horizonte, onde os primeiros raios do sol começavam a aparecer. Um novo dia, cheio de possibilidades. Agora, ela disse com um sorriso determinado, continuamos. Há muito mais a ser feito, mais vidas a serem tocadas, mais amanheceres a serem celebrados. Enquanto o sol subia no céu, iluminando a cidade, que uma vez pareceu tão hostil, Mariana sentiu uma certeza profunda. Não importava quais desafios o futuro trouxesse, ela os enfrentaria. Com coragem, com compaixão e com a convicção de que cada vida tocada era um novo amanhecer. E assim, com o coração cheio de esperança e propósito, Mariana e Antônio se prepararam para mais um dia de trabalho, sabendo que cada pequena ação poderia ser o catalisador de uma grande transformação. O Centro Novo Amanhecer não era apenas um lugar, era uma promessa. Uma promessa de que, não importa quão escura seja a noite, o amanhecer sempre chega. E com ele, a chance de um novo começo. 5 anos se passaram desde a inauguração do 10º Centro Novo Amanhecer. Sabe, Mariana disse quebrando o silêncio, acho que finalmente entendi o verdadeiro significado de novo amanhecer. E qual é? Antônio perguntou curioso. Mariana sorriu, olhando para o horizonte onde os primeiros raios de sol começavam a aparecer. É a promessa de que, não importa quão escura seja a noite, sempre há esperança, e que cada um de nós tem o poder de ser essa luz para alguém. Enquanto o sol nascia, pintando o céu com cores vibrantes, Mariana e Antônio permaneceram em silêncio, contemplando o futuro que haviam ajudado a moldar. Um futuro onde cada criança, cada jovem, teria a chance de ver seu próprio novo amanhecer. E assim, com o coração cheio de gratidão e propósito renovado, eles se prepararam para mais um dia de trabalho. Sabiam que a jornada estava longe de terminar, mas estavam prontos para enfrentar qualquer desafio. Afinal, haviam aprendido a lição mais valiosa de todas, que o verdadeiro poder de transformação reside no ato de estender a mão e oferecer esperança, um novo amanhecer de cada vez. Fim da história. Caros ouvintes, esperamos que a jornada de Mariana, Antônio e todos os envolvidos no Centro Novo Amanhecer tenha tocado seus corações e inspirado esperança. Para continuar essa viagem emocional, preparamos uma série especial de podcasts explorando histórias reais de transformação social. Encontrem-na em nossa página, clicando no link à direita. Se esta história ressoou com vocês, não se esqueçam de se inscrever em nosso canal, dar um gostei e ativar as notificações. Todos os dias, trazemos narrativas que celebram o poder da compaixão e da mudança positiva. Compartilhem nos comentários qual novo amanhecer vocês gostariam de ver em suas comunidades.